Jonathan Hora, satisfação recebê-lo aqui no nosso jornal, para que a gente possa falar sobre essa nossa Conferência Estadual da Juventude. Muito boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os ouvintes da Rede Xodó. A satisfação estar aqui falando para essa rádio que tem esse alcance nos 75 municípios. E espero, Baretinha, Eduardo, Valquíria, que a gente tenha um grande bate-papo aqui, né, com as juventudes, com as pessoas que são interessadas nos direitos individuais e coletivos dos jovens sergipanos. E a gente começa justamente tirando essas dúvidas, né? O que é a Conferência Estadual da Juventude e qual o seu papel social? Sim, então a Conferência Estadual de Juventude, ela faz parte, na verdade, da convocação da Conferência Nacional de Juventude, que foi convocada pelo presidente Lula no mês de julho, né? Que o presidente da República entendeu que era necessário, nesse primeiro ano de governo, realizar diversas conferências, dentre elas as conferências das juventudes. E a juventude é uma política que é transversal, né? Então a juventude está na educação, está no esporte, está na segurança pública, está na saúde. Então o presidente convoca num desafio para todos nós, porque a gente não estava preparado, não tinha orçamento previsto. Então o presidente Lula convocou a conferência no mês de julho. Logo em seguida, pouco tempo, mais ou menos 15 dias depois, o governador Fábio também convocou a conferência estadual, e a partir daí prefeituras iniciaram o processo de convocação das etapas municipais. Então a conferência estadual de juventude, que faz parte da Conferência Nacional, e assim tem as etapas livres, temáticas e municipais, é o momento de escuta da juventude. Nós passamos o mês de setembro inteiro, o mês de agosto, ouvindo jovens sergipanos do que ele pensa para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a segurança pública, enfim, para o meio ambiente, então, problemas que a gente encontra no dia a dia da juventude, da nossa sociedade, e os jovens puderam colocar suas visões, né? Só colocar, a gente fala muito, né? As pessoas gostam muito de tacar pedra, mas a juventude de Sergipe, do Brasil, nesse período, colocou qual é o problema, mas também colocou as soluções para esses problemas. E agora, na nossa etapa estadual, vem aí o fruto de todos esses debates, que é onde a etapa estadual vai fazer esse filtro e a gente vai ter as propostas que vamos levar para a etapa nacional. Aquele primeiro momento é um esboço, né? Um esboço daquilo que foi todos eles relatados, posto, né, naquele debate, e a partir de agora, com esse documento formal, vocês apresentam nesse evento, isso? Isso. Então, as etapas municipais, a gente está realizando, ela realizou etapas municipais. Nós temos municípios que, por exemplo, reuniu 300 jovens, né? Aracaju mesmo reuniu mais de 300 jovens numa conferência municipal, e ali você tem 12 temas, né? Certo. Como eu já citei alguns aqui. E aí todos os jovens presentes podem colocar o que ele acha que tem que ser melhorar na cidade. Enfim, ontem mesmo, por exemplo, nós fizemos uma conferência temática e foi debatido muito sobre transporte metropolitano, a licitação, o consórcio. Então a juventude coloca os seus problemas. E aí essas propostas são levadas todas para a etapa estadual, que vai ser nesse sábado. E lá as pessoas, dividindo em grupos de trabalho, vão visualizar isso. Olha, eu acho que isso aqui é uma política para o governo do estado, isso aqui é uma política para as prefeituras, isso aqui é uma política para o governo federal. E aí, depois que a gente escolhe as propostas, tem que ser 3 no máximo por cada um desses temas, nós vamos eleger 16 jovens que vão a Brasília, né, de 14 a 17 de dezembro, para levar essas propostas para o governo federal. E aí vão ter as representações, né, todas as unidades da federação. E aí sim, construir um documento final com todas as propostas do Brasil. E o governo federal efetivamente se debruça sobre isso para que norteie a construção de políticas públicas para a juventude. Júlio, vocês colocaram como edição deste ano, né, o tema reconstruir no presente e construir no futuro. Dá para explicar? Na verdade, esse tema é um tema nacional, né? O governo federal colocou para nós esse tema. O estado de Sergipe poderia mudar o tema, mas nós achamos importante seguir isso porque a gente criou pra gente é uma onda, né? A gente chama de onda porque todo o Brasil está discutindo nesses últimos 3, 4 meses a política de juventude. Então o governo federal entende que o tema reconstruir no presente, né? Ou seja, nós passamos 4 anos, por exemplo, de desmonte das políticas públicas de juventude, do sucateamento de investimento da política de juventude. O Conselho Nacional de Juventude várias vezes foi tentado ser esvaziado. A Secretaria Nacional de Juventude, que é o órgão gestor, foi tirada da posição que era antes, que era na presença da República. Então o governo federal entende que primeiro é preciso reconstruir, ou seja, reposicionar a juventude, ouvir a juventude, como por exemplo a conferência, dar orçamento para a juventude, para a gente construir o futuro. Que a partir da conferência a gente tem
quais serão nossas prioridades, né? Ontem, citando um exemplo, ontem teve uma conferência sobre a juventude LGBT, foi debatido proposta da saúde, sobre cultura, sobre trabalho e renda, e efetivamente o governo do estado, né, e as prefeituras precisam pegar isso para construir o futuro. Então, esse tema pra gente, que a gente poderia, e pra gente politicamente também, assim, a gente também que faz parte de agremiações, enfim, ficar meio preocupado, porque as pessoas acham que é uma crítica ao governo passado, né? Tem prefeituras que não quis usar o tema, mas é um tema nacional que a gente está seguindo para que seja esse movimento geral em todo o país. Eu também estava observando aqui, veja, no caso vocês vão fazer mais ou menos uma minuta, né? Um resumo de tudo, né? Vamos 12 representantes, né? De cada estado, não é isso? Não, a divisão é baseada com o número de deputados federais. Nós somos 16 no nosso caso, né? Nós temos 8 deputados federais, então nós vamos 16 representantes. E aí cada estado vai variar proporcionalmente a representação. E depois essa síntese é entregue ao governo federal, seria isso? Isso. O presidente deve participar na abertura e no final o presidente Lula, né? Participar do início da conferência e no final, e ele recebe esse documento que legalmente, né, no Estatuto da Juventude está posto isso, ele vai ter como parâmetro para as construções das políticas públicas. Boa ideia. Isso aí. Agora, 13 horas e 18 minutos, acionando o Robson Martins, direto de Propriá, também interagindo com o Jonathan Ora, coordenador da Conferência Estadual da Juventude. Vamos lá, Robson. Muito boa tarde, meu amigo. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo Valquíria e ao Jonathan Ora, coordenador da Conferência Estadual da Juventude. Receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Jonathan, a política de juventude nos municípios ainda é muito, digamos que, iniciante. Como mudar essa realidade? Muito obrigado. Obrigado também a turma da região do Baixo São Francisco. A gente teve, infelizmente, foi a região que a gente menos teve representação de conferências municipais, mas a gente está trabalhando, por exemplo, para fazer amanhã uma conferência ribeirinha, para que a gente tenha representação, mas é uma região que a gente tem muitas ações e aí, infelizmente, a gente não consegue ainda, como é a pergunta, né? Ter ações efetivas das gestões municipais, na verdade. E assim, fazendo só um preâmbulo rápido, a política de juventude é uma política bem estruturada. Tem Estatuto da Juventude, tem sistema, tem órgão gestor, tem conselho que fiscaliza, mas as pessoas, e muitas das vezes o gestor não sabe, o gestor de juventude que está na ponta, não sabe o que fazer, porque a juventude é tudo. Então tudo é juventude. Você vai em poucos municípios, eu diria que no máximo 5 municípios de Sergipe, tem uma secretaria somente de juventude. Porque geralmente é juventude, esporte, juventude, lazer, educação, esporte, juventude. O governo passado, por exemplo, no governo Belivaldo, nós estávamos dentro da juventude, a pasta da juventude, dentro da educação, esporte e cultura. Então, por juventude ser tudo, as pessoas não sabem exatamente por onde começar. E no governo atual, como está? No governo atual está na Casa Civil, né, que é um avanço, inclusive, porque quando o Deda criou a pasta de juventude no governo do estado, ele colocou na Casa Civil porque entende que a juventude é transversal. Então, hoje, é uma superintendência especial que está na Casa Civil, né, com o secretário Jorginho Araújo e com a superintendente Larissa Alves, que justamente nessa perspectiva de que precisa ser a juventude precisa ser uma pasta, né, que possa permear todas as pastas do governo do estado e assim efetivamente ter ações. Mas não por isso a gente pode ficar parado esperando que a educação faça, que a segurança pública faça e a juventude fique ouvindo. Então, o Conselho Estadual de Juventude, que eu estou presidente, né, eu coordeno a conferência porque eu estou como presidente do Conselho, tem feito ações nessa perspectiva de fazer capacitações, cursos, seminários para gestores municipais, que muitas das vezes não sabem nem por onde começar, né, e não sabe, enfim, assim, não tem orçamento, vamos falar isso, não tem orçamento, mas dá para fazer sem orçamento, dá para a gente construir ações que o orçamento virá. Então, mesmo sendo uma política muito bem estruturada, como eu falei, tem sistema, enfim, tem toda uma organização. Mesmo hoje no governo do estado, estamos na Casa Civil, que é uma pasta transversal, uma pasta importante do governo. Os municípios ainda têm muita dificuldade. E a gente aproveita essa onda da conferência, né? Nós tivemos 25 prefeituras que convocaram conferências municipais, são 40 municípios que fizeram conferências municipais. Então, nós vamos aproveitar essa onda aí de mais de 10 mil jovens mobilizados nesse mês para que os prefeitos também se comprometam a
agora nesse processo de reeleição ou de, enfim, sucessão municipal, também construa compromissos para a juventude. Então, é um compromisso do Conselho que a conferência não será o fim, né, mas nessa perspectiva de reconstrução e construção do futuro, que a gente também chame os municípios para a responsabilidade. Antes de ir ao Glauber, tem aqui, boa tarde, quero parabenizar o Jonathan Hora e todos que estão na organização da conferência fazendo um belíssimo trabalho. Rony Cleiton, do povoado Ouricuri, em Gararu. Um abraço para você, Rony Cleiton. Obrigada aí pela sua participação. Glauber Leal já está no ponto, né? Vamos chamar o Glauber Leal para fazer a pergunta dele também. Boa tarde, Bareta Filho. Boa tarde, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho. Saudar aí nosso entrevistado e convidado, Jonathan Hora. Seja bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da região centro-sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto, a capital dos bordados. Jonathan, a nossa expectativa de vida cresceu e assim tem sido cada vez mais necessária a inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, gostaria de saber qual a importância de se municipalizar a pauta juventude e as demandas relativas à mesma. Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e te desejo uma ótima tarde. Obrigado pela pergunta, Glauber. A região Centro-Sul foi uma região que, diferente da região do Baixo São Francisco, a região que mais fez conferências municipais, né? Centro-Sul e Sul foi a região que a gente chega a 70% dos municípios que foi realizado conferência. É interessante que muito do debate da juventude é trabalho e renda e profissionalização, porque é emancipação. Quando a gente dá o dinheiro para o jovem, a gente está dizendo que ele pode ali construir seu futuro e a gente vai reduzir o índice de criminalidade, a gente vai aumentar o índice de educação. Então, a gente, por exemplo, nos debates das conferências municipais, a gente ouviu muito a juventude falando, olha, precisa trazer empresa para o município. Tem que ofertar o curso, a qualificação, para que tenha demanda. Não adianta você fazer um curso de mandarim na cidade do estado de Sergipe se você não vai ter ninguém para falar mandarim no interior de Sergipe. Então, é aproveitar o que tem das territorialidades, é aproveitar o que tem de potencialidades do estado, da vocação das pessoas também. Então, a gente tem feito esses debates, né? A Superintendência de Juventude, que é o órgão gestor de juventude do governo do estado, tem um projeto que está muito bem engatilhado com o Banese, que é o Crédito Jovem, né? Que o jovem ele possa criar seu próprio negócio, mas o principal é iniciar, né? Então é ter o dinheiro para iniciar o projeto. Então o Crédito Jovem, que eles vão poder ter ali o financiamento, a ajuda para iniciar o seu negócio e efetivamente que esse jovem no futuro possa contratar mais jovens e os jovens possam usufruir do produto do jovem. Então nós estamos falando de 500 mil pessoas, segundo os dados do IBGE, que são os sergipanos de 15 a 29 anos, que é idade de juventude. Então é uma potencialidade muito grande para o nosso estado e que a gente tem feito políticas públicas para pensar nisso. Só citando um exemplo para concluir, por exemplo, Canindé São Francisco tem jovens que criaram um projeto para que de uma máquina, eles chamam de Alexa do Solo, que é uma máquina que você bota no solo e eles têm um mecanismo que a máquina vai visualizar a umidade daquele solo e vai dizer quanto de água ele precisa e vai automaticamente irrigar aquela plantação. Mas ninguém visualiza isso. Então a conferência também foi um espaço para isso, para as pessoas se viabilizem, né, startups e coloquem seus produtos para que a gente possa potencializar. Então, pensar os municípios, pensar suas potencialidades a partir das demandas e vocações da juventude. Vamos aproveitar que você falou no Sertão, né? O Aparecido Santana já está ali, direto da capital do Sertão, em Nossa Senhora da Glória, né? E vem também interagindo com o Jonathan Hora. Vamos lá. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham, para o Jonathan. A minha pergunta é voltada aí sobre a participação do jovem na política. Primeiro que a gente tem a discussão a respeito, né, do primeiro voto, aquele voto que é facultativo, né, do jovem que tem, né, os 16 anos e já vai votar. Né? E segundo, a participação dele como um agente, né, que pode propor projetos voltados para o público jovem específico. A gente tem no geral que às vezes o jovem ele entra na política, mas porque um pai tá lançando um filho, mas que não tem aquele projeto jovem ainda sendo contemplado. Como é que faz para, por exemplo, pegar a juventude que representa os grêmios estudantis, escolas e ser um possível representante do público jovem numa eleição municipal, estadual, federal? Obrigado pela pergunta, Aparecido, e um abraço para a turma do Sertão. É difícil a gente... A gente se somou nessa conferência? O Sertão, salvo engano, a gente não chegou a 50% também. A gente teve algumas dificuldades em relação ao Sertão. Ali, se a gente pegar, que a gente já dividiu diferente, né? A gente botou médio e alto Sertão. A gente chega às 8 cidades no total, que assim,
trocando ideia. Isso. Por exemplo, Glória não tivemos conferência, não teremos, infelizmente, representante, né, na conferência estadual. Mas acho que, salvo engano, chega a 45%. Certo. A gente, inclusive, vai divulgar agora de tarde esse extrato para as pessoas nas redes sociais do Conselho, no site, para que as pessoas visualizem, né, quantos municípios, a porcentagem, a região que foi convocada à conferência. Mas, em relação à pergunta, a gente tem uma dificuldade muito grande porque é o jovem chegar lá, né? Chegar nos espaços de discussão, nos espaços de fala, porque é difícil a juventude ser ouvida. E é frustrante muitas das vezes, né? Porque o menino do Grêmio Estudantil, que começa lá, por exemplo, na igreja, que começa a ser uma liderança, e daqui a pouco todo mundo começa a falar, olha, é o futuro prefeito, é o futuro vereador, é o futuro governador. Mas quando a gente vai ver a discussão da política em si, né? Do que está em volta de toda a política macro, né? É frustrante para a juventude. O que a gente tem colocado, por exemplo, ontem teve a conferência temática de juventudes partidárias, né? Nós reunimos 10 partidos e mais de 50 jovens que passou a discussão e aí defendia o candidato, defendia já a pré-candidatura de fulano, mas colocou muita coisa interessante. E ontem, por exemplo, saiu uma proposta que vai para a nacional, essa proposta é que tenha destinação de recursos do fundo partidário para candidaturas jovens. Isso já em alguns partidos já é feito, mas isso é muito importante, porque o financiamento é crucial para uma campanha. A gente fala, não precisa de dinheiro não para ser candidato. Precisa. E o jovem, que muitas das vezes está lá no seu interior, no seu povoado, que vai tentar pela primeira vez ou vai pensar em ser candidato... Sem recurso não vai, né? Eu vou vender o quê para ser candidato? Infelizmente. Então, a gente tem essa realidade, inclusive, com gestores, né? Alguns gestores foi candidato a vereador e perdeu a eleição e o prefeito dá um espaço na gestão de juventude, mas muitos, a grande maioria, tem o interesse de fazer mesmo, até porque também tem um interesse político depois de falar, olha, fiz pela juventude e agora estou aqui à disposição, mas é uma realidade, né? Que as famílias são muito pesadas ainda e a gente espera que com as novas regras eleitorais seja possível colocar a juventude também no espaço de discussão. E os conselhos, né? Eu estar aqui hoje, sendo um jovem, mesmo da capital, estando aqui, discutindo, né, falando numa rádio, podendo a oportunidade de representar meu estado no conselho, ocupar esses espaços, é fruto também de uma participação, de um processo de escuta, né, de respeito às juventudes. Então, a gente fala muito, né? Hoje, Larissa, que é a nossa superintendente, Larissa é uma jovem, né? Tem 27 anos, eu tenho 25, né? Que também começou no movimento estudantil, começou ali nos movimentos sociais e hoje é superintendente de Estado, né? Então, esse espaço, hoje a gente falou uma coisa, por exemplo, nas redes sociais, né? Que a gente precisa chegar nos espaços e ampliar para que mais pessoas cheguem nesses espaços. Então, as conferências têm sido isso, né? A gente tem mais de 10 mil jovens que passaram em conferências municipais ou temáticas, ou vão participar agora na estadual, que eles vão vir com a sede de que no outro dia tenha mais coisas. Então, que esses jovens sejam multiplicadores e a gente faça esse movimento de onda, como eu falei no início, com as juventudes. Inclusive, um ouvinte mandou aqui, Rafael mandou aqui. Boa tarde, quero parabenizar o Jonathan Ora pelo brilhante papel que vem fazendo na juventude, para a juventude sergipana. O Baixo São Francisco vem forte nas próximas conferências. Olha aí, foi o Rafa que mandou. Isso aí, né? Você está preparado, né, não? Fique pronto, Rafael. Eu esqueci quem tá falando. Porque o Baixo, realmente, a gente precisa mobilizar mais a juventude do Baixo São Francisco. Ainda foi muito forte na região metropolitana, a gente chega a 85%. Jonathan, para que você possa concluir, realmente, qual é a principal dificuldade, tá? Para que a gente possa entender um pouco? É a aceitação por parte de alguns prefeitos, porque não existe mobilização sem ter um apoio, né? Eu vejo que você pontua como algumas cidades que contam com mais participação. O que é que falta nessas outras cidades? É o próprio conhecimento, é o despertar do jovem, é o incentivo por parte da política local? O que é que dificulta às vezes? Eu não digo que é o interesse do jovem, o despertar do jovem, porque o jovem só precisa da oportunidade. Assim, tem municípios que eu fui fazer conferência que tinham 10 jovens. Cheguei lá, a prefeitura estava preocupada, só tem 10, mas não, vai ser muito bom. E a gente fez um momento mais intimista e foram propostas excelentes. Como também tiveram municípios, está aqui, por exemplo, em Diaroba conseguiu reunir 300 jovens para participar da conferência. Até a Dialda aí, ó. Então, foi linda a conferência de Diaroba e todos os jovens propondo, discutindo. Eleição de delegados, por exemplo, delegados são os jovens que vão vir representando no sábado. Certo. Então, por exemplo, em Diaroba tem uma conferência de 300 e poucos jovens, tinha que eleger 2 representantes. Então, vocês imaginam o debate que aconteceu entre eles para conseguir eleger os seus 2 representantes para vir sábado, que estão super ansiosos para vir, falar bem, representar seu município. Então,
não é que a gente... Não é o que o jovem não tem interesse. Sim, tem. Eu acho que as mobilizações de juventude diminuíram um pouco com as redes sociais, naturalmente. Eu sou do Grêmio Estudantil, que a gente botava um ônibus na porta da escola e fazia manifestação, queimava o pneu e tava tudo resolvido. Hoje em dia o menino faz um vídeo no Instagram e chega no governador, chega na rádio, todo mundo viu, já viralizou e acabou a história. Mas eu acredito que, principalmente, essa ideia de que a juventude é tudo. Então, o prefeito, a prefeita, né, enfim, falando principalmente dos municípios, né, quando vê a política de juventude, fala, mas aqui já tem um time de futebol, mas aqui tem... Mas a juventude não é só isso. Né? Então, o grande problema que a gente tem, a grande dificuldade, o que a gente precisa enfrentar, né, é que a juventude não é só essa ideia de que é uma fase... tem uma frase que é muito clichê. Chegar num algum evento de juventude, lá tem uma senhora de 60 anos. A pessoa mais jovem daqui é a senhora de 60 anos. Nada contra o espírito dela de juventude, mas ela não é jovem. Jovem é de 15 a 29. A ONU considera até 35, tudo bem, mas a juventude tem suas particularidades. A juventude está construindo sua família. A juventude está... Quando você está na juventude, você está entendendo o seu corpo, você está entendendo o que você quer. Eu quero ser jornalista, eu quero ser político. Então, a juventude tem especialidades, tem características que é da juventude, que é dessa fase de transição. Então, os municípios precisam entender isso, que as juventudes têm essas... a gente fala sempre que é juventudes, porque é da igreja... enfim, é do esporte, enfim, são diversos espaços, então que os prefeitos, e vai ser o nosso grande desafio do Conselho, principalmente nesse debate agora de eleições municipais, é colocar a juventude na pauta específica, diretamente, colocar orçamento para a juventude, porque sem orçamento a gente não faz política pública, e colocar também que tenha órgão gestor, que tenha conselho municipal. Nosso principal fruto dessa conferência é que os 40 municípios que tiveram conferência tenha um conselho municipal de juventude. Então, tendo conselho, a gente vai ter gestão municipal, sociedade civil, sentando periodicamente para discutir política pública, e isso já é um grande avanço. Então, essa barreira que ainda existe, né, de que juventude é tudo, mas acaba sendo nada, né, é o nosso principal gargalo que a gente precisa enfrentar nesse próximo período. Então no próximo sábado é a conferência estadual, vamos fazer o convite, vai ser no Ateneu, qual o horário, quem pode participar, fique à vontade. Pronto, então próximo sábado, a partir das 8 da manhã, a gente inicia a programação da manhã com atividades multidiversificadas, teremos a presença do nosso governador, que vai estar lá também, o secretário Jorginho também vai estar, vai ter representação do governo federal também aqui. Nossa perspectiva é que nós temos 300 jovens, né, representantes, e aí quem pode participar são delegados, ou seja, jovens que proporcionalmente também virão representando o município, né, e aí varia, Aracaju vem com 15 jovens, tem município que vem com 2, o mínimo é 2, e esses delegados e delegadas, além de observadores, e aí o jovem que está nos ouvindo, que quiser participar, quiser acompanhar, né, pode procurar nas redes Conejuve SE, tem um link lá que pode se inscrever como observador. Infelizmente, por questões estruturais, porque a gente tem, enfim, né, o espaço, a alimentação, todos que vierem, que estejam credenciados, vai ter almoço, vai ter lanche, vai ter material gráfico. Então, a gente está preparando a conferência com muito carinho para todo mundo. Mas aí, se o jovem não foi eleito delegado, mas quer vir para a conferência sábado, procura o conselho nas redes sociais, tem um link lá de inscrição, ele pode escrever como observador, a gente tem vaga ainda, pouquinha, mas temos vagas ainda, e ele vai poder vir no sábado participar da conferência. Não estando credenciado, né, como delegado ou observador, infelizmente não terá acesso à conferência por conta desse problema logístico. Por nós seria no Batistão, mas infelizmente a gente não tinha dotação para isso. Então, toda a juventude está convidada, convocada, mas também quem não puder estar presencial, nós vamos estar transmitindo em todas as redes, enfim, na imprensa também, né, que vai estar certamente dando esse espaço mais uma vez para a gente divulgar essas ações. É isso aí, Jonathan. Muito obrigado pela sua participação. O amigo Everton mandou um abraço, falou que você é um grande líder, jovem, competente. O Everton, manda um abraço, viu? Olha, e mais uma vez, só reforce a rede social para que as pessoas que queiram tirar alguma dúvida possam acompanhar. Conejuve SE, né? Conselho Estadual de Juventude, né? Ou então juventude.sergipe, que é o Instagram também da Superintendência, que nas duas redes, juventude.sergipe é até mais fácil, né? Juventude.sergipe. Sergipe, que vai achar as informações. Vai acompanhar as últimas informações. Então tá aí.